Pronto, pessoal, já estamos gravando mais um grupo de estudos de Go. Hoje temos umas coisinhas para a gente se divertir. Tem um pessoal que não está aqui porque está tudo lá na Python Brasil, ou estão indo para lá, estão se preparando para ir para lá, então, enfim, o Cássio não vai conseguir participar hoje, mas nós vamos continuar trabalhando no programa que a gente começou na semana passada para portar para aquele primeiro programa que o Cássio fez, a gente vai continuar portando ele. Agora nós vamos fazer o segundo modo que estava faltando. Na verdade, eu só vou mostrar para vocês, porque eu estava entediado esperando da hora do grupo de estudos e eu já programei tudo enquanto eu estava esperando. Desculpa aí. Mas eu quero comentar algumas partes que são importantes e que são, enfim, são mais do que só um exemplo, umas coisas que a gente tem que lembrar no nosso dia a dia. Não temos anúncios, tirando que seria legal a gente falar do nosso grupo de estudos irmão aí, dessa linguagem que ninguém vai nunca usar, mas tudo bem, que é o grupo de estudos de Rust. Anuncia aí, Mário, fala do grupo de estudos, horário e etc. Bom, novamente, toda terça-feira, às 10 horas, a gente está discutindo sobre a linguagem, aprendendo coisa nova. Essa terça-feira agora que passou, a gente mostrou aí como fazer uma aplicação baseada em blockchains, que está virando hype. Então, se você quiser aprender, dá uma olhadinha lá no canal do Rust BR. Toda terça-feira às 10 horas a gente vem e se reúne no Hangout para discutir. Provavelmente essa terça-feira a gente vai falar sobre trade safe ou macros. É Se quiser isso saber aí. isso aí, é só chegar lá e ver. É isso aí, tá bem legal o grupo de estudos de Rust também, e vale a pena participar. Bom, tudo bem que, né, você tem que usar tênis, só pode participar quem usa tênis azul e meia laranja, tipo assim, bem hipster mesmo. Barba, tem que ter barba, ou bigode, né, tem que ser hipster, senão não vai participar. Ih, me dei mal. Sacanagem com o Mário. Bom, na semana passada nós fizemos o modo astável e agora nós vamos para o modo mono. E é basicamente idêntico, só mudou as continhas. Então não tem muito que a gente ficar, né, mostrando. Não tem muita novidade em termos de Go, né? A gente é só tela de novo, então por isso já está feito. Mas eu queria falar de uma coisa bem importante aqui, que é uma coisa que mesmo o programador experiente erra para chuchu, e que no nosso sisteminha, nesse programinha que a gente fez, está completamente errado. Né? É um exemplo muito clássico disso. A gente está verificando o erro, né? E o compilador nem reclama, porque ele está achando que a gente está verificando o erro, mas em nenhum momento a gente está printando a droga do erro na tela. Então, em nenhum momento esse erro vai aparecer para o usuário. Ele vai ver que valor é inválido, mas ele não vai ter nenhuma dica do que foi que aconteceu. Isso é mascarar um erro. É um problema que acontece muito. E acontece em sistemas grandes muito mais do que a gente gostaria. Né? Esse aqui é minúsculo, então dá para olhar e de cara você bate o olho e vê esses problemas da gente não estar usando o erro corretamente. Mas em sistemas grandes isso acontece bastante, né? Depois eu vou falar de alguns exemplos que eu peguei, inclusive, essa semana. Opa, peraí. Mensagem aqui. Bom, aí outra mudancinha que eu fiz aqui foi só a mudança estética, né? Eu, por exemplo, consertei os ANSI-escapes do Cássio para que o código ANSI fosse correto. Isso aqui é besteira. A única coisa que eu fiz foi fazer ele limpar a tela e o cursor ir parar no canto
superior esquerdo e desabilitar qualquer alteração que tenha feito na tela. Que é uma besteira, mas eu gosto de código ANSI, então. Coisa de velho isso, tá, gente? Gostar de código ANSI. Bom, então vamos lá. Outra coisa que a gente vê aqui, além da óbvia falha dos erros, né? É que o código está incrivelmente repetitivo. Mas isso foi feito de propósito para seguir o esquema antigo que foi feito em Pascal, portado para em seguida para Python, também seguido o esquema antigo e portado agora para Go. E aí quem sabe vai ter uma versão em Rust aí do pessoal do Mario eventualmente. A gente estava falando de uma versão em Lua só pela zoeira. Mas o programa está incrivelmente repetitivo e tá doendo ver isso daqui. Olha só, né? Isto é igual a isto, que é igual a isto, e tá demais, né? Então a gente podia transformar essas mensagens repetitivas em uma funçãozinha e ia resolver esse problema de tá extremamente repetitivo, ia ficar um pouquinho menos pior o código. Ainda assim ia estar muito repetitivo. Esses blocos aqui com as imagens, podia ter um só com o desenho do circuito, e aí você fazer as mudanças conforme você fosse mudando, né? Conforme você fosse colocando valor ou não. Para não dizer que ia ter um só, podia ter dois, né? Um com o circuito limpo e outro com o circuito já preenchido aí com os capacitores, os resistores, para o pessoal poder. Enfim, só para você não ter que desenhar ter desenhos muito complexos. Mas enfim, os maiores problemas desse código são esses. Ele está incrivelmente repetitivo. Mas isso até que é meio que por design, porque a gente está copiando um negócio lá do Pascal, né? E ele não está tratando o erro. De verdade, ele só avisa, ó, tem um erro, mas ele não faz nada com ele. Bom, o que a gente podia fazer, só para tirar esse problema de ficar um pouco menos repetitivo e tirar esse problema do erro, é a gente colocar aqui o erro propriamente dito, né? Fazer um negócio um pouquinho, não vai ser muito, mas um pouquinho melhor. Então, vamos colocar aqui um %V. O erro aqui, isso já vai printar o erro na tela. Daí a gente pode pegar esses dois aqui e botar dentro de uma função. E aí usar essa função no código todo. Isso já ia diminuir um bocado. Então, vamos chamar isso de quê? FNT... Não. Func. Print error. Que recebe um error. E ela recebe um erro e ela espera 2 segundos. Né? E, enfim, fica com isso na tela. E daí a gente simplesmente substitui todos os outputs de erro por essa função. Ainda o nosso código ainda está muito repetitivo, mas o tratamento de erro em Go é repetitivo. E eu não gosto de criar uma função já que intercepte tudo, sabe? Que tem o if e tudo, porque aí eu acho que fica. Você acaba tornando a coisa mais complexa do que ela precisa ser. Então, assim, o tratamento de Go tem muito cara de tratamento de erro em Go tem muito cara de tratamento de erro em C, mas fazer o quê, né? Mas já vai deixar o nosso código um pouquinho melhor. Ainda não está bom, mas um pouquinho melhor. Pelo menos se você quiser mudar esses 2 segundos para, sei lá, 1 segundo, ou meio segundo até, você não tem que mudar em 20 lugares diferentes. Eu espero não ter esquecido de nenhum.
Pá, e é isso. Opção inválida aqui, deixa assim. Outra forma também que é muito comum, né, além de você não printar o erro, ou não logar ele, ou, você tem, o erro é obrigatório você fazer uma de duas coisas. Ou você printa ele, ou você retorna. Uma dessas duas coisas você tem sempre que fazer. Isso é uma boa regra para quando você for tratar erro. Ou retorna ou printa. Fazer as duas coisas também pode, mas não pode ignorar ele. Outra forma muito comum que acontece bastante com o tratamento de erro é você ter alguma função que o tratamento de erro dela é ligeiramente diferente. Por exemplo, no PREST, né, que é a API REST que a gente usa para falar com o PostgreSQL, a função de erro funciona mais ou menos assim, né? Deixa eu fazer uma função aqui de teste, foo, só para de exemplo, né? E a função de erro do PREST seria alguma coisa assim. Ela te dá um descritor e aí ela vai ser alguma coisa do tipo Postgre carry, né? E aí vai ter o parâmetro da carry. Esse S ele vai ter uma função er. É muito comum a gente fazer assim, if er not not equal new, e aí faz alguma coisa. É muito comum fazer isso. Só que isso está errado, porque e retornar, né? Por exemplo, return, né? E essa daqui ela retornaria um erro. É muito comum a gente fazer isso, mas isso está errado. Por quê? Porque ele vai verificar esse erro aqui e vai retornar direto. Ele não preencheu o retorno. Opa, peraí, tem gente querendo entrar no chat. Deixa eu... Tá. Aí acabou que não preencheu o erro, né? Qual que seria o retorno correto aqui, né? Isso aqui poderia estar assim, here. E aí fazer aqui assim, né? Igual. Aí ponto e vírgula, diferente de new. Dessa forma, você vai preencher o retorno automaticamente aqui. E assim, no código que eu estou trabalhando, eu encontrei já umas 3 vezes. Eu estou revisando o código todo, que a gente está escrevendo testes para Chuchu, né? E eu já encontrei umas 3 vezes exatamente essa situação aqui, do retorno do PREST, tá retornando, tá checando o erro, mas ele só retorna e nunca retorna o erro, propriamente dito. Então, enfim, é um erro difícil de pegar, porque o compilador acha que está tudo certo, o retorno da função vai retornar, só que ele não retorna um erro, ele sempre vai retornar nil, porque a gente esqueceu dessa atribuição aqui. Enfim, detalhezinhos, mas que a gente tem que ficar sempre de olho. Só para mim tentar tirar uma dúvida. Fala aí. No momento que a gente nomeia ali o erro, o retorno implícito aqui, ele não vai retornar aquele erro nomeado, não? Então, mas o problema é que antes estava assim, né? Ó. Antes estava assim, ó. Tava assim. Sim. Diferente de nil. Tá, de fato. Então aí, não realmente o erro sempre será nil e vai retornar nil. Claro. Nunca que ia acontecer. E eu encontrei no nosso código umas 3 vezes essa situação, viu, Mário? Aí é perigoso. E eu só descobri porque, assim, eu tô sendo xiita com os testes, né? Ainda não tá bom, a gente tá com 82% de cobertura de teste, mas o meu objetivo era os 85%, mas eu já não aguento mais, enfim, eu tenho que ir para outra parte do código. Foi até bom hoje ter brincado de front-end para sair um pouco dos testes, porque tá demais, viu? Imagina. Beleza, então, tirada a dúvida. Enfim.
Mais alguém tem alguma dúvida com esse trecho, pessoal? A gente começa a gravar, o povo fica mudo, né? Mas tudo bem, eu vou acreditar que todo mundo entende tratamento de erro de boa. Bom, vamos testar esse programinha, essas alterações que eu fiz, só pra gente ver rodar, né? Apesar de eu já ter testado bastante hoje. Bom, vamos ver. O modo que a gente implementou foi o mono, então vamos lá. Modo 2. Aí, o valor do resistor 10 kΩ. Opa, tem mais gente entrando, peraí, deixa eu ver. Valor do resistor 10 kΩ. Valor do capacitor, esse cara aqui. Tem um outro problema também, que é as escalas, tá? Isso tudo, depois tem que brincar com o Cássio e falar que ele errou. Não é que ele errou, ele não acertou não ajustou as escalas. Então, por exemplo, ele está pedindo capacitor em faradays ali. Mas, na verdade, está em picofarads. Então, é 0,005. Eu precisava ter limpado a tela, esqueci de limpar a tela. Mas ele calculou lá, então com essa configuração, né, o sistema vai para 0,055 segundos de intervalo entre um pulso e outro ali do nosso 555, o nosso CI. Deseja novamente? Não. Voltou para o menu principal. 3 para sair. Ele se despede ali falando até mais e acabou. Bom, esse programinha é bem bobinho, mas é legal, né? Porque ele tem uma finalidade prática de calcular o 555. E isso daqui é meio que o interessante dele é que esse programa dá para você explicar direitinho o funcionamento de uma máquina de estados, porque ele fez exatamente isso. Durante o decorrer do programa, ele foi mudando de estados e exibindo telas de acordo com o estado que ele estava. Então é meio que um beabá aí quando vai explicar a máquina de estados. É muito mais simples você explicar com um programa assim, né, que vai fazendo perguntas, do que com aqueles diagramas de máquina de estados que o pessoal olha para aquilo e fica meio bobo, não entende nada. Mas enfim. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Não? Tranquilo, pode ir. Então eu vou fazer o seguinte, vamos parar a parte gravada, que aí a gente passa, tipo, a parte vai pro bate-papo, eu fico com um arquivo pequenininho. Antes de parar a parte gravada, vamos fazer o nosso a nossa lição de casa aqui, né? Git checkout traço B. Como que nós vamos chamar isso? Grupo estudos parte 2. Git commit modo mono implementado. Ok? E aí a gente só precisa git push e aí precisa só fazer o pull request lá
Eu acho que eu sei o que foi que aconteceu aqui. Eu não criei um... Não, eu criei um branch local. Acho que é só fazer o pull request mesmo, mas aí eu não consigo fazer pela ferramenta Git. Eu tenho que fazer direto lá no, no repositório. Bom, mas depois eu faço isso, só para o Mário não, o Cássio conseguir colocar lá no repositório dele. Bom, pessoal, então vamos finalizar a parte gravada e aí a gente volta para o bate-papo.